Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje, estamos aqui em Brasília, no escritório do advogado Dr. José Carlos de Matos. Com ele, vamos conversar a respeito dessas polêmicas que têm acontecido em relação a ainda reflexos do 8 de janeiro, da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil e que tivemos nos últimos tempos a colocação, inclusive, de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, que muita gente já está na expectativa de que ele possa, inclusive, vir a ser preso. Então vamos falar do ponto de vista técnico-jurídico sobre essas questões aqui com o doutor José Carlos de Matos, direto de Brasília, no seu escritório de advocacia. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, doutor José Carlos. Muito obrigado, boa tarde. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que o senhor pudesse, no começo da nossa entrevista, historiar um pouco do momento que nós estamos vivendo, dessas investigações, né? Houve um inquérito junto à Polícia Federal, daí se apurou denúncias gravíssimas, daí você teve, na sequência, né, a averiguação de tudo isso por parte da Procuradoria-Geral da República, né, para ver se tem materialidade e também autoria dos crimes apontados, e alguns deles já foram tornados réus pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu queria que o senhor mais ou menos falasse um pouco sobre esse contexto que nós estamos vivendo. Na verdade, no curso histórico da nossa realidade, é evidente de que isso é um desdobramento dos fatos ocorridos em 8 de janeiro. Como é sabido, isso desagou no processo de diversos atores, inclusive com medidas cautelares contra esses diversos atores, né? Nós temos aí militares presos, nós temos algumas pessoas com cautelares diversas da própria prisão, e o ex-presidente Jair Bolsonaro é contado dentre esses acusados, né? E aí a gente tem que ter uma clareza quando a gente fala dessas coisas, para não parecer de que o Estado de Direito está sendo vilipendiado e que o Estado de Direito ele está sendo desobservado com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Sobretudo no momento onde muitas paixões, né, acabam cegando algumas pessoas que não enxergam o óbvio que está diante dos seus olhos. A gente pode ter a clareza que o Estado de Direito, até a gente que é de uma origem mais social, mais à esquerda da interpretação jurídica, eu entendo que esse Estado de Direito não é essa maravilha toda, né? E que poucas vezes esse Estado de Direito ele efetivamente alcança os inalcançáveis, né? A própria democracia ela poderia ser bem mais ampla e não tem atingido, digamos assim, a todos e a todas no Brasil como deveria acontecer, né? Se a gente pensasse numa democracia plena, Claro. Plural, né? Mas na verdade é o que nós temos hoje. E aí nesse instrumento que tem hoje, e aí eu faço esse resgate, né? Porque às vezes a gente, quando faz algumas sustentações, a gente não quer que a injustiça praticada aos pobres e aos excluídos, que é o costume desse país, o tratamento, a lei, na verdade, não é para servir a população, mas para servir os donos do poder de plantão, né? Nunca ela alcançou, né, esses que estão no estabelecimento, no elevador, na parte de cima, né, no andar de cima. Mas hoje nós vivenciamos uma realidade onde o Estado democrático de direito, os princípios basilares estão sendo respeitados. E é nesse respeito aos princípios do Estado democrático de direito que redundou nessa, que a gente fala, perseguição a práticas tidas por criminosas, por ilícitas, que é a abolição violenta do Estado de Direito, essas acusações que estão sendo postas contra esse grupo todo que está sendo processado em razão dos fatos de 8 de janeiro. Mas a gente tem que ter clareza, que não tem ninguém condenado ainda. Há uma presunção de inocência dos fatos imputados. A presunção, ela é, como o próprio nome diz, né, não é?
é uma antecipação de uma possível, né, de uma possível realidade que vai se concretizar com o curso do processo. Isso já estava em evidência e chegando ao seu término com as alegações finais do Ministério Público e agora com as alegações finais do grupo, dizem que é do grupo mentor, do grupo que organizou, né, e liderou, né, o fenômeno existente. E aí, nesse curso do processo, na iminência de se ter essa decisão, aí houve esses comportamentos que nós temos assistidos, né? Carreado por Eduardo Bolsonaro, que se desloca, e é fato notório, se desloca aos Estados Unidos e de lá começa a articular um conjunto de atos e movimentos que, de alguma forma, redunda, né, contra a nação brasileira, né, contra o povo brasileiro e contra o país. Aí eu digo nação enquanto povo, nação enquanto território, nação enquanto soberania, né? E aí mudou de patamar. E isso fez com que esses atos externos de Eduardo ele derivasse em uma ameaça objetiva a uma autoridade do judiciário brasileiro, né? Do Supremo Tribunal Federal, um poder da República. E a soberania está fulcrada, né, calcada, inclusive, na independência dos poderes no desenvolvimento dos seus atos, independente do ator do judiciário que o faça ou não. Mas o fato é de que um magistrado está executando, está praticando a jurisdição no seu ambiente próprio, na sua soberania, na sua autonomia, e ninguém pode interferir nessa autonomia do órgão julgador da atividade judicante. Muito menos o presidente de um outro país. Não, né? Ninguém internamente pode, em razão da independência dos poderes. E ninguém internamente pode porque é a soberania. Soberania significa exercício de poder nos limites de sua geografia, nos limites de sua jurisdição. Isso é soberania. É o exercer o poder dentro do meu quadrado. E aí, como que esse poder é definido? Através da atividade legiferante, através da atividade judicante, da atividade executiva. E aí é o tripé do Estado Democrático Brasileiro, né? E aí, Estado Democrático de Direito, né? Uma democracia exercida nos lindes do direito. E aí é evidente que qualquer ato de pessoas externas que tenta de alguma forma usurpar é um atentado à soberania, né? Aí você vai me dizer... E é o caso que nós temos quando o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o Donald Trump, está de uma maneira categórica, muito clara, sem sombra de dúvidas, exercendo uma chantagem sobre o Brasil com a ameaça de imposição de taxas em relação a áreas da economia brasileira, porque não está considerando, entre aspas, justo, na visão dele, uma visão absolutamente político-partidária, né, parcial à extrema-direita, de que não estaria havendo com correção o processo de julgamento contra Jair Bolsonaro, né, e os que estão ao seu redor também nesse processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que atentar para uma realidade histórica, né? Eu acho que isso é o pretexto dos Estados Unidos, né? O pretexto dos Estados Unidos, e infelizmente o Eduardo Bolsonaro está servindo de pretexto ao pretexto norte-americano, né? Na verdade, a gente sabe de que isso é um viés colonialista americano, é a disputa do império, a queda do império, né? Um império que tenta sobrepor as nações, principalmente as nações periféricas, né? Como as nações latino-americanas, e o Brasil, na sua pujança, e que evidentemente de 20 anos para cá, ele saiu das amarras da dependência americana no seu viés socioeconômico, intelectual, financeiro, político, né? E essas liberdades, elas incomodam essas elites internacionais. No meu ponto de vista, essa situação objetiva
de Jair Bolsonaro. Incomodado, é natural que o ser humano fique incomodado quando sua liberdade é cerceada, independente de direita, de esquerda, de todo mundo fica incomodado com o cerceio de suas liberdades. Mas o cerceio da liberdade tem o pretexto de que a liberdade só se realiza nele, e tudo que não é nele é autoritário. É como tudo aquilo que não se realiza nos Estados Unidos é contra os Estados Unidos. Tudo aquilo que não realiza um anseio americano é contra a América. Então, aquele que tem identidade com a América, tudo aquilo que é contra a América é contra mim. E se ele é brasileiro, eu sou brasileiro-americano, que é um vício da viralatice brasileira. Lamentável. Lamentável, que nós, alguns autores dizem, isso desde o tempo que eu era estudante de história, é de que nós nunca tivemos uma elite, nós temos oligarquias serviçais ao capital estrangeiro. E se o Brasil pudesse ser só o quintal para ele vir colher a cana-de-açúcar dele e voltar para Miami, ou para a América, ou para a Europa, ele estaria satisfeito porque ele é um oligarca. Ele não tem a natureza nacionalista. De construir, de fato, um projeto de nação. De nação e de país. E aí não tem direita nem esquerda. Você vai ter nacionalista de direita no mundo todo, o próprio Trump é um nacionalista de direita americano. Não, o Biden era um naturalista, era um nacionalista de liberal. Eu não vou dizer que são de esquerda, que nunca foram. Não existe. É um liberal, mas são nacionalistas. Eles têm uma abordagem diferente da política econômica, da política social, mas ambos defendem os Estados Unidos. Se você for na Turquia, a mesma coisa. Se você for na França, você vai ter a direita francesa, a esquerda francesa, mas todos defendem a França. Agora, aqui no Brasil, você tem, entre aspas, brasileiros, entre aspas duplas, vamos dizer assim, que se intitulam patriotas, defendendo a atitude do presidente Trump. Logo, o conceito de pátria, ele é muito interessante, que não se confunde com direito de nação, né? A pátria é onde meu coração habita, né? Eu acho que seria então, a pátria dele. A pátria de quem está defendendo o Donald Trump deve ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Brasil, que não se confunde. Aí o pretexto das medidas cautelares de Bolsonaro é o pretexto, e aí eu acho, mais uma vez, que também são inocentes úteis, apesar de não serem inocentes na prática, antagônicos e contrário ao Estado de Direito. São inocentes e úteis porque se permitem ser usados pelo Império Americano para destruir a própria nação e o próprio eleitorado que o elegeu, que é o pessoal de direita, um setor empresarial. Então eu acho que isso é de uma ignorância, é o que se coloca, eu acho que realmente há uma disfunção neurológica, né? Uma disfunção cognitiva, uma dissonância cognitiva, né? De que não consegue compreender e separar essas coisas. Mas aí voltemos para a questão, colocado isso, para a gente ter o espectro de que não podemos confundir uma intervenção americana para fragilizar nossa economia e tirar o nosso lugar enquanto nação no mundo que prospera e que avança rapidamente para o desenvolvimento socioeconômico, né, com uma perseguição que se diz que se dá em razão de um caráter autoritário e não democrático do Estado brasileiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, é uma característica estratégica discursiva do próprio Bolsonaro, que é sempre, né, historicamente, acusar o outro daquilo que ele faz. Né? Agora ele acusa de autoritário, coisa que ele é e sempre foi. Né? Como diversos outros em situações que ele fazia acusações a adversários políticos, a opositores, né, acusando os outros, mas daquilo que ele era ou fazia. Né? Acusava de atacar a democracia, mas quem está atacando a democracia é ele, né? Desde quando vem batendo nessa questão de mentir contra as urnas eletrônicas e gerar esse estado, por parte de alguns brasileiros, de descredibilidade em relação à urna, à votação eletrônica, ao processo eleitoral. Eu acho que a gente só acredita, na verdade, que a gente quer acreditar, né? Infelizmente, hoje nós estamos numa situação, né, onde, para muitos, o que vale é aquilo que eu acho, não aquilo que é verdade, né? E muitos confundem fato com opinião. Isso chama-se... E aí você não pode confundir, né? Isso chama-se solipsismo, né? Eu e minhas verdades, né? Eu e minhas verdades. Eu e minhas verdades. E a minha verdade se basta. Mas nós não podemos aferir, assim,
Infelizmente, infeliz do homem que tenha por referência o seu eu ou aquele que propicia a edificação do meu eu e do meu pensamento. Então ele se identificará sempre com aquele que fala o que ele quer ouvir, ou repete, reverbera aquilo que ele quer ouvir, e isso, infelizmente, é um inconsciente coletivo, que eu digo que não tão inconsciente assim, porque isso é uma opção de classe, ou uma opção de raça, né? E quando a opção de classe, a opção de raça, a opção de não aceitação do diferente de mim, isso implica esse tipo de personalidades, que não consegue identificar no outro um ser igual, um ser que a gente fala, um par nessa existência. Aí não tem a diferença do sexo, a diferença da religião, a diferença econômica. Então as pessoas não gostam, na verdade isso tudo é um atentado contra o diferente de mim. E o diferente de mim, normalmente, é expressado pelos que dominam o poder, a cultura, e nós já vimos isso no mundo todo. Mas no tocante ao fato em si, né, essas medidas cautelares dadas foram dadas em razão dos movimentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? E pelo seu filho articulando com Donald Trump, né? Também junto às plataformas de redes e mídias digitais, né, que tem também atacado a soberania nacional, não só do Brasil, mas de diversos outros países também, funcionando como um verdadeiro Estado paralelo, né, desrespeitando as leis em várias partes do mundo. E aí esse conjunto tem, de fato, insistido, né, em atacar o próprio Supremo Tribunal Federal, a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, né? E me parece que isso é um dos motivos que resultou exatamente na colocação, né, nessa operação que aconteceu recentemente e que desagou neste momento com a colocação da tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Só que o direito não funciona assim. Isso é uma realidade sociológica ou contexto que seja esses fatos, não é? Isso. Até porque senão a gente comete os mesmos erros dos que nos acusam, né? O Estado de Direito diz de que toda decisão judicial ela haverá de ser fundamentada, motivada e fundamentada. O juiz ele pode decidir segundo a sua convicção, mas a sua convicção desde que fundamentada e motivada. O que é fundamento? Fundamento, então, seria o conjunto de fatos concretos e objetivos e reais que revelam aquela realidade. Então, para eu decretar uma cautelar, qualquer que seja ela, né, uma prisão preventiva, né, uma prisão domiciliar, uma restrição de direitos, né, eu não posso dizer porque eu não gostei do Bolsonaro, não gostei do Zezinho, do Joaquim, do Francisco. Eu vou ter que indicar fatos concretos que efetivamente determinam isso. E quais são os fatos? Aí você diz. Aí o filho erraticamente ou conscientemente, nos Estados Unidos, começa a atacar a nação e dizer, olha, eu vou te ameaçar a fazer isso, vou tirar seu passaporte, vamos cortar tarifa, vamos tirar empresas. Ora, quando ele faz isso, ele está fazendo de lá. Eu acho que esse foi o equívoco deles. Eles, como o crime é territorial, né, eu falando de lá, talvez eu não alcance aqui. Né? E aí, quando ele usa essa conduta, ele começa a criar fatos objetivos aqui e a estimular setores daqui a repercutir, a reverberar esse conjunto de informação, inclusive para o próprio pai. E aí eu acho que ele não deve escutar os advogados dele, porque o advogado não deveria permitir esse tipo de coisa para quem está na iminência de ter um problema. E aí ele então faz esses movimentos, reforça esse fato que o filho está fazendo de fora, sob o pretexto, eu não estou fazendo daqui, estou fazendo de fora. Mas quando ele vem de fora, o pai adere. Aí nós temos a coautoria. Aí eu viro copartícipe. E como ele não é coautor, está de fora, eu sou o autor aqui. Eu viro o autor indireto da conduta do filho. E onde que isso se realiza mais forte? Quando o Trump, então, vem, e aí eu li a decisão, estou só colocando o teor da decisão. Os fatos. Dar-me fato dabutibius, né? Dar-me fato e eu lhe dou o direito. Aí está escrito. Aí quando essas sanções chegam, antes ainda da sanção dos passaportes, há uma nota do Bolsonaro
reconhecendo e dizendo: eu admiro o Trump por essas medidas, e essas medidas só existem porque o Estado brasileiro é um Estado autoritário, tal. Então, ele respaldou, aí ele chancelou aí respalda. o ataque à soberania nacional. Aí ele respalda. Quando ele respalda, o operador do direito, então, verifica: opa, tá aqui. Aí quando eu falo... Materialidade e autoria. Aí, indícios de autoridade, nós temos que ter cuidado, porque quando você define a autoria, você já imputou a responsabilidade. Parece que o juiz é um juízo de aparência. O que é um indício? Indício é um fato provado do qual eu permito inferir outros fatos. Então, esse fato provado é esse ataque à soberania nacional vinculado à decisão do judiciário. Porque senão vai cair naquela história, num passado muito recente, de dizer a condenação é pelo conjunto da obra. Isso, enfim. Não é? Ou por fato público e notório, porque sai no jornal. E aí é ilegal. Qualquer prisão e qualquer sentença é o que se diz: olha, pode ter meu adversário, mas eu quero a ele o direito justo para que o injusto não seja aplicado a mim depois. Estamos aqui em Brasília, no escritório do doutor José Carlos, ele que é advogado, e conosco está falando sobre esses episódios que tem envolvido, inclusive, a própria colocação da tornozeleira eletrônica, né, talvez até como sinais do que está por vir em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Falando aqui sobre fatos concretos e também sobre a luz, a ótica do direito. E eu te pergunto sobre algo que tem sido bastante comentado nos meios, dizendo que colocaram a tornozeleira em Bolsonaro pelo risco dele fugir. Como é que o senhor interpreta, doutor, essa colocação que tem sido bastante discutida? Olha, o fundamento, o fundamento não foi o risco de fuga em si. Qual foi? Nós temos o fundamento da prisão, foi justamente a coação no curso do processo, que seria essa ameaça ao Alexandre de Moraes, né? Que seria... a chancelar o ataque à soberania. Que seria o atentado à soberania, isso. Que seria o terceiro, e segundo, a perturbação do processo através de organização criminosa. Então, esses são os três fundamentos da prisão preventiva. E é evidente de que de forma... Da tornozeleira. Da tornozeleira, minto. Da tornozeleira. Ainda não a prisão preventiva. A cautelar a tornozeleira. E aí por quê? Para vigiar os passos dele. Por quê? Isso na forma do que está escrito na decisão. Então, essas três hipóteses criminosas, elas têm indício de autoria. Tem a autoria, mas tem indício de crime. A autoria está evidente, né? O indício é do fato criminoso em si. Agora, o fato criminoso em si só vai existir na sentença condenatória transitada em julgado. Enquanto não, indício de autoria e materialidade do crime. Então, esse conjunto de fatos, ele denota, né? Ele denota, não é nem conota, não é denota mesmo. Ele dá uma perspectiva real da hipótese do atentado à soberania, ao curso do processo, não é? A partir de organização criminosa, o atentado à soberania popular, à soberania nacional. Então, esses indícios são reais. Então, isso é suficiente para dizer: olha, está perturbando de tal forma o curso do processo, pode perturbar de tal forma a aplicação da lei penal, que nesse contexto pode haver uma fuga. Pode haver uma fuga, mas não foi esse o fundamento. Mas, diante desse contexto, é possível. A Carla Zambelli já fugiu, né? O próprio filho está foragido, né? Licenciou-se do mandato, mas na prática, a gente vai tipificar, mas na prática ele tá foragido do Brasil, como o blogueiro Alan dos Santos, né, atenta constantemente contra a democracia até hoje, e alguns outros, né? É um justo temor, né? Agora, os outros saíram na clandestinidade, né? Ele nunca se apresentou clandestino, o Bolsonaro. Ele pode estar fazendo errado, mas ele está aí, né? Está fazendo a olhos vistos, né? Então, o fundamento não foi a iminência de fuga, porque ele não estava fugindo, né? Mas ela pode não estar iminente, mas pode estar próxima. A iminência é no ponto de realização e ainda não se realizou, né? O tá quase. É o tá quase. Esse tá quase não tinha, aos meus olhos não tinha elementos, mas tinha elementos de que seria possível diante do contexto desse conjunto, dessa hipótese de três
práticas criminosas na forma do fundamento da decisão judicial. Então, diante disso, se acautela, por isso que o nome diz acautelar, né? Eu vou me acautelar, eu vou me prevenir para que essas hipóteses não se realizem. E a lei me permite? Me permite. A lei pode pedir que isso pode atentar contra a ordem pública, contra a instrução processual, contra a ordem social, né? E contra a aplicação da lei penal. Ou quando fala da Carla Zambelli, ela fugiu e está evitando a aplicação da lei penal. Então, como esse conjunto de realidades norteia o pensamento do julgador, então o julgador, ele se apropria dessa realidade, aí ele indica os fatos. Olha, os fatos são esses. E aí ele chama isso de fundamento. Esses são os fatos concretos ou os fundamentos da minha decisão. Então ele vem motivo e ele decide. Atendendo a um pedido da Procuradoria, que não foi da Procuradoria, foi da Polícia Federal que provocou a Procuradoria. Olha só, por isso o próprio Alexandre de Moraes, ele consultou a Procuradoria-Geral da República, né? Não, ele não consulta a Procuradoria. Não consulta. Não, nesse caso não. Nesse caso, por isso que eu estou dizendo, a gente às vezes está sendo injusto com o Alexandre de Moraes. Né? A mão dele é pesada, mas o fato é de que se inicia na Polícia Federal, que apura, né, os atos ilegais, a conduta do Eduardo Bolsonaro, e nesse contexto ele identifica esses indícios dessas práticas criminosas. E aí, então, transmite colhe informações, pega dados e manda para quem? Para o Procurador da República. O Procurador da República, como titular da ação penal, e são ações penais públicas incondicionadas, o titular é o Procurador da República, ele então se sente convencido com um conjunto de fatos que a Polícia Federal entrega, e ele então passa para o Alexandre de Moraes. E aí então ele se convence também da idoneidade daquele conjunto de fatos, daquelas narrativas, que aí não é narrativa, porque é um fato provado, né? O indício da materialidade é provada com a hipótese de autoria, né? Então é suficiente, e a natureza dos crimes é suficiente para o decreto da cautelar diversa da prisão preventiva. Então, dentro de uma perspectiva do Estado de Direito, independente se eu concordo, se eu discordo, aí é como se diz, né? São opiniões. Agora, dentro do que diz o Código de Processo Penal, dentro do que diz a Constituição brasileira, dentro do que diz a nossa organização, né, jurídica, fundamentada a decisão. É tão verdadeiro de que poderia se dizer que um problema é que isso foi uma decisão liminar. Não, aí você vem com o colegiado da turma do STF e o colegiado ratifica com um voto divergente do ministro Fux, que também fundamenta o seu voto. Agora, o fundamento dele não foi suficiente aos olhos dos outros para afastar aquela impressão dos fundamentos que ele tem. Logo, sob o ponto de vista jurídico, a decisão está perfeita, aos nossos olhos. Muito bem. E uma pergunta que muita gente se faz no momento, né? Se há risco em voltando para o Brasil do Eduardo Bolsonaro vir a ser preso e como é que o senhor avalia a possibilidade do próprio Jair Bolsonaro vir a ser preso pelos atos cometidos ao longo do seu governo, de ataque à democracia, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que culminou com todo aquele evento que foi o 8 de janeiro. Então, Eduardo Bolsonaro, e se o caso de Jair Bolsonaro está próximo de se materializar em uma prisão? Olha só, os tipos imputados, independente se vai ser preso ou não, os tipos que são, o tipo é a definição, o nome que você dá para a conduta que é criminosa, que é ilícita. O nome do crime. É o nome do crime, é o tipo. É igual tipografia de grafo, é o tipo, eu boto um tipo lá, é o nome dele. Aí cada tipo desse tem uma sanção. Quando você soma as penas da sanção dos crimes imputados, é evidente de que a hipótese é prisão. Por quê? Porque quando o crime passa de 8 anos, você muda o regime. Você tem regime aberto, semiaberto e fechado, né? Quando você soma o conjunto de crimes imputados, tanto para Bolsonaro ou por qualquer um, para todos que estão lá, os crimes não permitirão liberdade.
né, a sanção será restritiva de liberdade, na sua modalidade reclusão. Reclusão, então é prisão mesmo. Mas não é porque é Bolsonaro ou fulano de tal. É porque os crimes que são imputados a ele, somatória das penas, não permitem que o crime, que sejam cumpridas as penas em prisão aberta ou semiaberta. Vai ser prisão mesmo em regime fechado. Então essa é a primeira coisa. Agora, isso não se confunde, por quê? Isso na hipótese de condenação. Porque ainda não foi oferecida alegações finais. Aí eu dou o direito, eu não posso falar para o outro aquilo que eu não desejo a mim, né? Então eu só posso decidir com uma sentença que um cara é condenado quando a sentença estiver definida. Mas o caminho das provas, o caminho da argumentação do Ministério Público e o conjunto da obra, como você coloca, aponta nesse sentido. Mas vamos ver como que a defesa virá, porque o advogado ele tem essa capacidade de identificar algumas coisas ou outras, mas a realidade ninguém consegue afastar. Então, o fato é que, objetivamente, a ser mantida a condenação na forma do pedido pelo Ministério Público, aí você, sem sombra de dúvida, não tem como escapar disso, aí é prisão mesmo, né? Não tem como. Agora, não tem nada a ver essa questão do processo principal com a prisão cautelar. Essa prisão cautelar, essa medida cautelar, ela não está relacionada à ação principal. Ela é fruto do desejo de que não tenha condenação na ação principal. Pelo comportamento dele, isso, por outros fatos, ele além do processo principal. Isso, porque ele não guarda. Aquilo já está lá, a prova já está lá, aquilo já está consolidado. Aquilo tem a defesa. Então a gente não pode confundir umas coisas. Tanto é verdade que a prisão preventiva, que as medidas cautelares, não guardam relação necessariamente com esses tipos lá. Fala da ameaça à soberania, coação no curso do processo, subversão mediante o uso de organização criminosa. São três coisas diferentes. Esses fundamentos não se confundem com da ação, apesar de ser no curso de qual processo? Do processo que vai ser julgado. Mas são condutas autônomas. E são essas condutas autônomas que fundamentaram a medida cautelar. Aí você vai dizer, se Eduardo é alcançado por ela, não, ele não é alcançado porque não está aqui, né? Só se nós também mudarmos o conceito de crime e dizer de que a territorialidade ela seria também com a digitalidade. Quando eu alcanço o público que eu quero fazer, aí eu vou mudar os conceitos e é por isso que ele não está. Mas se vier aqui, quando ele pisa na terra, aí ele está aqui, né? Está submetido. Aí ele se submete à jurisdição. Assim como o Brasil não pode ir lá prender ninguém, sem autorização, sem os acordos internacionais. Eles também não podem. Eles também não podem. E no caso de Bolsonaro, caminhando para próximo de finalizar, eu gostaria de saber, né, algumas pessoas comentam, mas ele vai terminar preso e poderá ficar preso numa prisão militar dentro de um quartel, com certo conforto. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Isso é possível pelo fato dele ser um ex-militar durante um certo tempo de sua vida, ou na verdade não, porque os crimes foram cometidos na condição de civil como presidente da República? Olha só, essas questões são até delicadas, né? Primeiro eu tenho que admitir que ele foi condenado, né? E chegando lá, a prudência, e nós advogados, por que eu insisto nessa tese? É porque o argumento é de que o direito, quando é posto contra mim, ele não presta, ele é inválido, né? Só ele é válido quando é posto contra o outro, contra né? o inimigo, contra o inimigo, né? Aí tem um alemão que... O próprio Maquiavel dizia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Não, mas isso tem juristas alemães de viés direitista que são assim. O inimigo é aquele que é contra o que eu acredito na sociedade. Todo aquele que pensa diferente é inimigo, ele é não cidadão. Isso é um princípio do fascismo. É um princípio. Gunther Jacob, né? Então ele é o pai desse pensamento no direito alemão. É um dos, eu posso estar errado, né? Agora o fato é o seguinte: o fato é de que a personalidade ou a pessoa em si, ela merece um tratamento diferenciado, sim. Eu não sei a que nível que vai ser. Militar, por exemplo, não cumpre em prisão comum por suas próprias razões. O cara é militar. Um policial civil não pode
cumprir pena junto aos réus que ele prendeu. Ele não põe. Então, não é porque eu gosto, porque você gosta, ou porque alguém gosta. É uma questão de isonomia. Isonomia é isso. Isonomia é tratar diferentemente os desiguais. Né? Não é tratar igualmente os iguais, nem desigualmente os desiguais. É diferentemente os desiguais. E aí, quer queira, quer não, né? Vamos lá, o Fernando Collor poderia ficar lá na prisão comum, depois foi na prisão comum, mas aí ele teve a doença e ele teve o privilégio de ficar no regime fechado no seu apartamento à beira da praia, né? São as realidades do direito brasileiro, né? Então eles criam, se não criam. Mas eu acho, assim, no meu ponto de vista, sem conflito, é que você não pode tratar um presidente da República como qualquer preso, né? Você vai ter que criar algumas condições especiais no local onde ele for cumprir. Porque você não pode tratar igualmente os desiguais. Mas, a pensar como você coloca, os crimes comuns foram feitos após o mandato, né? E aí é possível que eu torne comum como preso? Não vai tornar comum nunca. Porque a situação de tornar comum cria um próprio problema para o Estado de Direito e para o Estado de proteção dos próprios presos. Então tem alguns princípios que, porventura, se essa decisão vier nesse sentido, ela deve ser temperada, né? Temperada com a realidade de cada um, né? E a capacidade de concretização dessa apenação. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação no nosso programa Espaço Cidadão do Dr. José Carlos Matias. De Matos. Desculpa. Dr. José Nada Carlos. contra os Matias. Gostaria de agradecer a participação do Dr. José Carlos de Matos no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Eu agradeço a oportunidade de poder explanar a nossa posição, mas de dizer de que não tem preço que pague a liberdade de se expressar, a liberdade de você poder ser você mesmo. E isso só se dá de forma quase plena, porque no Estado democrático de direito, quando não tutelado pelos poderes das elites dominantes. E no Brasil parece que caminha nesse rumo, né? Então, que seja exitosa a nossa democracia e que ela seja forte, porque o poder internacional, a economia internacional, o contexto internacional, ele vai exigir da nossa nação, enquanto povo, uma atitude de resistência, né? E resistir sempre para a democracia e para a liberdade sobreviver, e a gente tem auspiciosa, né? A próxima geração vai ser auspiciosa com o país que nós deixaremos para ela. Essa resistência nos fará sair dessa situação mais fortalecidos. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.